Oi, pessoal, muito boa noite. Aqui é a Joiada, Midianita da Igreja Vertical, e hoje eu tô aqui com o nosso pastor Ricardo Kapler. Muito boa noite, pastor. Ele hoje trouxe a palavra do nosso primeiro dia de aniversário de 6 anos da igreja. E a gente vai fazer uma breve entrevista. Pastor, conta pra gente. A gente sabe que o caminhar com o Senhor é saber para onde ir, mas como discernir os caminhos corretos quando há uma guerra interna entre o medo e a certeza? Tudo bem, gente? Bom, pergunta muito importante. Eu diria que a gente precisa saber o propósito, que nem sempre a gente vai saber aonde a gente vai, porque o Senhor muitas vezes chama a gente para caminhar pela fé, né? Quando vai abrir uma igreja, algo. Mas eu creio que talvez o segredo para tudo isso é aquela coisa muito básica, mas que a gente não pratica, que é o lugar secreto. Se a gente quer saber a direção de Deus, passa por ouvir o que Ele fala na palavra dele. E aí, quando a gente fala sobre dessa pergunta daquela guerra entre o medo, como ter certeza, a única palavra é fé. A certeza tem a ver com ter convicção daquilo que Deus falou. E como é que a gente fortalece a nossa fé? Palavra de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente está firmado na palavra, conhece, mais o caminho vai ficando claro, né? Mais Deus vai fazendo aquilo que a gente não tem certeza, aquilo que gera medo, ele vai clareando, clareando. Por isso que Jesus falou que ele é o caminho, ele não falou que ele é o mapa. Às vezes a gente fala, Jesus, mostra para mim o que vai acontecer. Ele fala, não, ó, me siga, eu sou o caminho, verdade e a vida. Muito obrigada. Segunda pergunta. O que em minha ação revela que eu fujo de Deus, fujo daquilo que Ele me chamou para fazer? Eu acho que tem muitas coisas, né? Talvez quando a gente prioriza as coisas materiais acima da salvação das pessoas, e a gente pode usar os argumentos mais variados, né? Não, eu estou trabalhando aqui porque eu sou um financiador da obra de Deus. E aí tem algumas coisas que vai passar pela motivação do nosso coração. Às vezes são coisas que abençoam a igreja visivelmente. A gente precisa de mantenedor, a gente precisa de gente no mercado de trabalho, que o ministério não é só aqui nas quatro paredes. Eu acho que uma é essa, e passa muito por uma perspectiva de você estar consciente. Volto para a primeira pergunta: o que Deus chamou você para fazer? Como eu vou saber se eu fugi? O que Deus chamou você para fazer? Eu acho que algo que mostra que a gente foge de Deus passa pela questão da oração, como eu preguei agora há pouco. Quanto mais distante a gente está da missão, menos tempo de oração, menos a gente ouve a Deus e menos a gente consegue pegar o que Ele tem. E também, o que eu falaria, fugir de Deus? O medo, né? Eu acho que quando a gente tem medo de dar um passo, que talvez seja pisar na água, de fazer algo que a gente não sabe o resultado, a gente fica longe daquilo que Deus tem. Muito obrigada também por essa resposta. Pastor, última pergunta. Houve algum momento marcante na sua vida que o fez descobrir ou, de fato, encontrar o seu propósito? Uau, tem muitos momentos assim de decisão, mas eu falaria, talvez mais marcante, quando eu iniciei a Igreja Batista Bethesda, porque era o meu último ano de faculdade teológica. Eu já sabia que eu seria um pastor, né? Tinha alguns ministérios batistas me convidando para ser pastor, recém-casado. Eu trabalhava em São Paulo no mundo corporativo e era o meu último ano, que eu ia casar no final do ano, e eu tinha que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Largar o emprego, vir e começar a Igreja Batista Bethesda, que a gente já tinha um ponto de pregação, ou aceitar o convite para uma outra igreja já estabelecida, né, que tinha um salário pastoral, tinha liderança. E aí eu me lembro com uma convicção de fé, que a gente não sabia o resultado. Eu e a Elu com uma convicção do que Deus chamou, eu pedi a conta era a ArcelorMittal, em São Paulo, né, recém-casado, sem dinheiro, porque a Igreja Batista Bethesda não remunerava, e eu me lembro que quase todas as pessoas ao redor foram contra. Meu pai, você é um irresponsável, como que vai sustentar a esposa? Os amigos de ministério falando, você vai enterrar... Mas havia uma convicção no nosso coração, e aquela decisão, ela moldou muito o que a gente tem vivido hoje, né? Aquela renúncia lá atrás, moldou a porta que Deus foi abrindo. Amém. Emocionante essa sua resposta. E é bom quando a gente escuta, tá aberto ao coração de Deus e vai mesmo seguindo aquilo que Ele falou, né? Não desvia o caminho. Amém. Glória a Deus por isso. E hoje, pastor, você teria alguma palavra para a Igreja Vertical, para a pessoa que talvez não vai conseguir vir hoje ou amanhã também? Uma pessoa que precisa talvez encontrar uma igreja, não somente a vertical, mas encontrar a palavra de Jesus. O que eu falaria é, a gente só tem uma vida para viver, uma vida para queimar. Então, viver longe de Deus é perder tempo, se envolva. E eu falaria da minha experiência que eu tenho um arrependimento, que é não ter sido ainda mais intenso em Deus. Né? Tudo aquilo que eu derramei no altar do Senhor, o Senhor ele sempre retorna, né? Em sentido, alegria,
né, significado. Eu falaria, não perca mais tempo não, procure uma igreja, vem para a Igreja Vertical, se renda a Jesus, Deus quer escrever uma história através da sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida também. Deus abençoe, gente.